Bom, vamos lá então, pessoal. Queremos estudar a estática dos fluidos. Primeira coisa, o que é fluido? Fluido é qualquer coisa que pode fluir, que pode escoar, ou seja, líquidos ou gases, tá certo? Agora nós não vamos estudar líquido e gás em qualquer situação, e sim apenas numa situação estática, numa situação de equilíbrio. Agora, quando é que um líquido ou gás vai estar em equilíbrio? Líquido ou gás vai estar em equilíbrio quando esse líquido ou gás estiver em repouso em relação ao recipiente que o contém. E todo esse conjunto fluido mais recipiente em relação à terra pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, o líquido ou gás, ele tem que estar em repouso em relação ao recipiente. Todo esse conjunto, líquido ou gás e recipiente, em relação à terra, tá? Pode estar ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Bom, exemplos, tá certo? Copo de água em cima dessa mesa aqui. Está em equilíbrio, porque a água está em repouso em relação ao recipiente e todo o conjunto em relação à terra está em repouso também. Copo de água dentro de um avião que está em cruzeiro. Está em equilíbrio, porque a água está em repouso em relação ao recipiente e todo o conjunto em relação à terra está em movimento retilíneo uniforme. Copo de água dentro de um avião decolando. Aí não está em equilíbrio. A água está em repouso em relação ao recipiente, todo o conjunto em relação à terra está em movimento retilíneo e acelerado, tá? A água saindo da mangueira também não é fluido em equilíbrio. Por quê? Porque a água está em movimento em relação ao recipiente, que é a mangueira. Então, o que eu estou querendo estudar? Um sistema como esse. Aqui eu tenho um cilindro, êmbolo, e aqui tem uma ligação, o fluido se comunica daqui até aqui, tá? O que eu quero é o seguinte: dado uma força F aplicada aqui, o êmbolo vai empurrar o fluido vai empurrar esse outro êmbolo, com uma certa força F'. Eu quero saber caracterizar F' dado F, tá? Para isso eu tenho que saber as propriedades de um fluido. Vamos começar a falar sobre a direção da força transmitida. Pega um balão como esse, também com um bocal de saída e um êmbolo. Aplica uma força aqui no êmbolo. Pessoal, o êmbolo vai empurrar o fluido vai empurrar as paredes do recipiente. O que eu gostaria que você visse é que esse fluido empurra as paredes do recipiente em diversas direções. Aliás, se isso aqui for um balão cilíndrico, esférico, em todas as direções, tá certo? Essa é uma propriedade do fluido muito importante. O fluido transmite força em todas as direções, tá? E sempre empurrando, sempre aplicando normal, tá? Isso é uma coisa importante. Se eu pegar um balde com água, tá? Segurar na superfície da água e puxar, a água não sai junto. Por quê? Porque fluido não serve para puxar, não serve para aplicar tração, tá? Da mesma maneira, se eu tiver um plano inclinado aqui, ó, se eu colocar um bloco, ele pode ficar em equilíbrio porque tem atrito. Se eu virar um copo d'água, a água não fica parada aqui, a água desce. Por quê? Porque fluido em equilíbrio também não aplica atrito, tá? Então, essa é uma coisa importante. Fluido em equilíbrio transmite força em todas as direções e apenas empurrando, sempre aplicando normal, nunca puxando, nunca esfregando, tá? Bom, vamos para o próximo passo, que é determinar a intensidade da força F', tá? Pressão, para dada a força, a intensidade de F, saber determinar F', eu preciso saber dois conceitos: pressão devido a uma coluna de líquido ou gás e o teorema de Stevin. Só uma questão de nome: pressão devido a uma coluna de líquido também é chamada de pressão hidrostática, e pressão devido a uma coluna de gás, apesar do conceito ser o mesmo, é chamada de pressão aerostática. Vamos pegar aqui um recipiente com um líquido até aqui. Eu quero determinar a pressão aqui devido à coluna desse líquido.
esse líquido aplica uma força aqui, uma normal, tá? A pressão hidrostática é essa normal pela área, tá certo? Aliás, muita gente pergunta, ó, a definição de pressão é normal pela área, e não a força, qualquer força pela área. Muita gente pergunta por que é só normal. Gente, pressão é uma grandeza muito utilizada para fluido, e fluido em equilíbrio apenas aplica normal, então por isso pressão é normal pela área. Como está em equilíbrio, essa normal tem a intensidade do peso dessa coluna de líquido, tá? E peso é massa do líquido vezes G. Agora, densidade, vocês viram na química que é massa sobre volume. Então eu posso calcular massa fazendo densidade vezes volume, tá certo? Legal. Vou substituir aqui, então densidade do líquido, volume do líquido vezes G pela área. Vamos agora para a geometria. Vou manter a densidade do líquido. Volume é volume de um cilindro. Como é que é volume de cilindro? Área da base vezes a altura. E agora chegamos num ponto super importante, que é esse corta-corta. Cortei a área. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tal da pressão hidrostática não depende da área, tá? Daí você vai falar assim para mim, Harley, você está dizendo para mim que se eu pegar um canudinho, encher com água e pegar um cilindrão e encher com água, olha que cilindraço aqui, né? A pressão aqui nesse ponto embaixo é igual a pressão aqui nesse ponto embaixo? Exatamente. Daí você fala, mas Harley, pressão não é normal pela área? É. A normal aqui aplicada é muito maior do que a normal aqui aplicada, né, pessoal? É verdade. Esta normal é muito maior que essa. Essa normal é muito maior do que essa. Agora, essa área também é muito maior do que essa. Então, aumenta a normal, aumenta a área, um compensa o outro, a pressão é a mesma, tá? Bom, do que depende então a pressão hidrostática? Da densidade do líquido, do campo gravitacional local e da altura da coluna. Quanto maior a altura da coluna, maior a pressão hidrostática, tá? Teorema de Stevin, vamos lá. Aqui é o ponto C de cima, aqui é o ponto B de baixo, tá? Dá para imaginar entre esses dois pontos uma coluna de líquido, tá? De uma certa altura H. Quanto vale a pressão embaixo? A pressão embaixo é a pressão em cima, mais a pressão devido a essa coluna de líquido, mais a pressão hidrostática. Tá bom? Pressão hidrostática que eu aprendi a calcular fazendo o quê? dGH. Tá? Muita gente gosta de lembrar da pressão do teorema de Stevin assim. A pressão embaixo é em cima mais dGH. Gente, eu não gosto que vocês lembrem desse jeito. Por quê? Porque existe outra maneira de calcular a pressão hidrostática sem ser pelo dGH. Tá? Nós vamos aprender ainda na aula dessa semana. Então, não é que está errado, mas eu não gosto. Então, eu prefiro que você saiba a pressão embaixo é a em cima mais a hidrostática. Uma maneira de achar a hidrostática, dGH. Tá? Agora vamos lá. Vamos pegar esse ponto aqui, o ponto A. O ponto A está no mesmo nível do B, não há desnível entre eles. Então o que eu posso falar? Que a pressão em A é igual à pressão em B. Tá? No dGH não há H, então a pressão hidrostática entre eles é zero, pressão em A é igual a em B. Isso é um ponto super relevante para você. Tá? Você saber identificar os pontos de um fluido que tem a mesma pressão. Quando é que dois pontos vão ter a mesma pressão? Dois pontinhos vão ter a mesma pressão quando eles estiverem no mesmo nível de um mesmo fluido em equilíbrio, tá? Última coisa que eu queria falar para você sobre esse ponto D. Tem coluna de fluido em cima do ponto D? Tem. É a atmosfera, tá? A coluna de ar da atmosfera toda gera uma pressão aqui. Essa pressão em D é chamada de pressão atmosférica. Tá legal? Bom, o que eu queria mesmo? Eu queria dado F, determinar F', não é isso? Vamos lá. Dado F,
eu posso utilizar a definição de pressão e fazer força sobre essa área. E determino a pressão nesse pontinho aqui, ó. Aí, se eu tenho a pressão nesse ponto e eu conhecer esse desnível, eu determino a pressão aqui nesse ponto, que é igual a nesse aqui. Quer dizer, daqui para cá, como é que eu determino a pressão? Utilizando o teorema de Stevin. E aqui, dado a pressão, eu posso fazer pressão, força sobre a área e calcular F' fazendo pressão vezes a área. Quer dizer, dado F, consigo determinar F'. Parta agora para o questionário.